Aqui uma boa noite, já mais descansada para dar a todos. Catarina, olha, vou pedir, enquanto eu coloco aqui o nome da live, para tu te apresentares, para aproveitar este momentinho. Olha, eu estou só aqui a endireitar o telemóvel, porque eu estou com o telemóvel, mas tenho a imagem a projetar no computador. Portanto, se eu estiver a olhar para o lado, não se preocupem. Porque isto, a partir de uma certa idade, já não dá para ver no telemóvel. Olha, então, Tânia, muito obrigada pelo teu convite. O meu nome é Catarina Maia e faço muita coisa na vida e tenho um problema grande que é eu adoro e tenho paixão por tudo aquilo que faço. Ótimo. Neste caso concreto da Tânia, e aqui mais, falando aqui mais da minha relação com a Tânia, é na área da medicina natural e, portanto, eu tenho formação em naturopatia, medicina tradicional chinesa, homeopatia, terapia quântica, nutrição ortomolecular e por aí adiante. Pronto, isto são sempre coisas um caminho sem volta, como eu costumo dizer. Em relação ao tema da nossa live de hoje, eu e a Tânia temos uma coisa em comum, que é adorar crianças e querermos aprender muito sobre elas. E então descobrimos uma formação brutal numa academia que se chama ICU Academy, em Inglaterra. Fizemos a formação e ainda nos apaixonámos mais pelas crianças. E isso fez com que escolhêssemos hoje o tema das crianças para a nossa live. E, portanto, muito obrigada pela vossa presença. O nosso objetivo é, fundamentalmente, ajudar principalmente os pais, mas não só, pronto, as famílias, as pessoas, a olharem para as crianças de outra forma. Sabendo nós que elas vão ser o nosso futuro. São elas que vão tomar conta deste planeta em regeneração, em transição. E por isso, muito obrigada pelo teu convite. Acho que vai ser uma live muito, muito interessante, Tânia. Não tenho dúvidas. Isto até estava a ser too much para o Instagram, que ele nem queria aguentar. Estava a ser muito. Olha, eu queria só acrescentar que acho que não temos só uma coisa em comum, não é? É normal. Mas principalmente essa. E que agradeço porque foste tu que mostraste essa formação, que eu não tinha conhecimento, não é? E fiquei logo entusiasmada e fui logo investigar mais. Por isso mesmo, por isso que estavas a dizer e que começaste tão bem, que é isso, que é o título desta live, quase que diz tudo, que é as crianças são o nosso futuro. E eu acredito mesmo que se nós quisermos tentar fazer um mundo melhor, não é? Temos que começar pelas crianças. As crianças é que são o futuro, não é? Elas é que têm este enorme poder, para já, primeiro porque elas simplificam tudo de uma forma brutal. Ainda hoje eu vi um vídeo, até partilhei nas minhas stories, que acho que até está ligado com o futebol, mas adorei. O miúdo faz quase que vai fazer uma visita guiada, sabes, mostrar onde é que ele joga o futebol de rua, isso assim, e depois há uma parte, eu já não me recordo muito bem como é que é, mas há uma parte que o jornalista lhe pergunta qual é que é a coisa preferida dele, ou qual é que é a coisa que ele gosta mais, é qualquer coisa assim do género. E o miúdo, a criança, pergunta logo assim, logo de caras, nem dá tempo para pensar, a família pode contar? Estava à espera que ele dissesse, sei lá, de uma bola, de um carro, e o jornalista fica assim, sim, a família pode contar. Então é a família, é o meu amigo não sei quantos, é não sei quê, e então o jornalista, então, e jogar a bola, não gostas, tu não gostas? Gosto, mas gosto mais da minha família. O jornalista a querer influenciar. De facto, isto tem muito a ver com aquilo que nós queremos que as crianças sejam. E tem muito a ver com a minha forma, que eu acredito que seja a tua também, de olhar para as crianças. E eu costumo dizer, não só em relação às crianças, mas também em relação aos meus pacientes em concreto. Claro. E vocês já me ouviram falar nas aulas... pois porque eu também dou aulas no Instituto Português de Naturologia, não é? Isso, é outra das minhas paixões, é da formação, pronto. Mas eu tenho essa sorte na vida e sou muito agraciada por causa disso, porque faço muitas coisas e gosto de tudo o que faço. E isto às vezes é complicado, mas é bom de gerir.
O que é que acontece? Isto tem muito a ver com a forma como nós olhamos para as crianças, e eu acredito que a tua forma de ver as crianças é também a minha, porque eu costumo dizer aos meus pacientes e aos meus alunos também que o meu principal objetivo e o nosso principal objetivo deve ser, nesta fase em que nos encontramos, planeta de transição planetária, de despertar consciências. Não é só acordar, não é? Porque quando nós acordamos alguém, apenas, e isto vem muito do curso da ICU, não é? Que a Nicole ensina isto, não é só, acordar é só abrir os olhos. Despertar não, é tomar consciência de si próprio. E tomar consciência do seu potencial interior. E conhecer-se a si próprio, é o autoconhecimento. E isto, na minha perspectiva, é isto que nós temos que fazer com as crianças. Porque eu não quero, no meu futuro, autómatos a tomarem decisões iguais a tantas outras. Eu quero crianças que sejam adultos no futuro, que saibam quem são, saibam o que querem, pensem pela sua cabeça, tenham sentido crítico e façam escolhas conscientes, sempre dirigidas ao bem comum, ao bem, pronto. É isto que eu quero para o meu planeta no futuro. E por isso eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu, tu, todas as pessoas que me estão a ouvir, mas todos nós temos esta responsabilidade na mão e todos nós temos que ter este papel a desempenhar. À nossa medida, obviamente. O nosso papel agora é estar aqui a falar sobre isto. Mas isto vale. E isto, portanto, nós ajudar as crianças a reconhecerem o seu próprio potencial é fundamental, porque isso é levá-los até à sua essência, à essência criativa. E nós não nos podemos esquecer que somos co-criadores. Ensinar as crianças de que podem co-criar em conjunto com o planeta, em harmonia e em sintonia com o planeta, é brutal. E por isso temos que assumir este papel. Eu acho que é mesmo espetacular. Sabes que o que eu noto, e nós os adultos agora estamos muito nessa linha, não é? Que é o comportamento em manada, desculpa lá a expressão. Exatamente. E que, ok, alguém me diz qualquer coisa e eu simplesmente concordo, porque acho que aquela pessoa sabe mais que eu e não vou averiguar, ou isso, e assumem muito aquilo que lhes dizem como uma verdade. Eu acho que sim, que devemos, como é lógico, ouvir todas as pessoas, mas depois tirar a nossa verdade daí, até porque podemos estar a dizer a nossa verdade, mas os pontos de vista serem diferentes. E é isso que às vezes nós temos que pensar pela nossa própria cabeça e perceber se aquilo faz sentido para nós ou não. E o que eu noto é que nós, em adultos, já estamos muito neste registro de não questionarmos, até porque eu recordo-me que ainda na escola, quando às vezes fazemos uma questão, não é? Mas, por exemplo, no ensino secundário ou assim, era quase uma ofensa, era quase como se eu estivesse a questionar a autoridade do professor, não é? Exatamente. Não, eu acho que sim, que as questões devem ser feitas, porque só eu ao questionar é que eu consigo compreender melhor e transformar aquilo em minha verdade. Ou seja, nós na nossa geração, eu acho que já estamos muito nesse registro, eu acho que podemos semear um bocadinho para a futura geração, não é? Agora, para começar a pensar por conta própria, porque eu noto que há muitas crianças que têm pouca confiança. Os adultos estão iguais, mas pronto, as crianças... Mas claro, os adultos já foram crianças, não é? Portanto, estas crianças de hoje vão ser os adultos da amanhã, e por isso faz todo o sentido isso que estás a dizer. A questão é que em adultos nós já temos muito esta parte mental, não é? Que quebra. Em criança, este comportamento, por exemplo, os adultos que eu hoje vejo atuarem assim, eu recordo-me que eu era criança com eles e nós não atuávamos assim. Portanto, se eu vejo agora crianças a atuar com este comportamento já, que eu vejo em adultos, não é? Porque ligamos aqui muito a parte mental. Uhum. Como é que vão ser esses adultos? Ou seja, como é que vão ser essas crianças em adultos? E eu tenho medo de bola de neve. E eu acho que está nas nossas mãos, nós, adultos, agora, não é? Tentarmos pôr um travão nisto e que eles acreditem a verdade, que saiam das caixinhas, que somos todos metidos. Hoje em dia é tudo metido em caixinhas. E não temos que pensar ajudar as crianças a pensar fora da caixa, não é? Isso.
foi isso que me apaixonou tanto neste projeto, e volto a falar na ICU, porque isto foi uma coisa que me apaixonou logo de início, foi eles ajudarem as crianças a pensar fora da caixa. E eu tenho essa experiência, e tu também tens, quando estás a fazer trabalho com estas crianças, como é que eles próprios ficam surpreendidos por conseguirem ver com os olhos vendados. E isto é brutal. Tu conseguires pôr uma criança de 6 anos, e muitas delas acontece à primeira vez que nós nos colocamos à venda, eles começam a ver, e convencê-los de que na verdade eles estão a ver, eles são capazes com a sua simplicidade. Se fosse um adulto, começaria a questionar, eu se calhar estou a ver porque isto é transparente ou porque não sei. Não, a criança vê muito facilmente e diz, estou a ver com a minha luz. Uhum. E isto é brutal, brutal. Nós conseguimos despertar isto na criança e fazê-la crer que tem capacidades que conseguem superar todas as suas inseguranças. E os resultados que nós conseguimos, que nós não, as crianças conseguem depois disso, em relação à autoconfiança, em relação a acreditar nas suas próprias capacidades, aos seus resultados, à sua personalidade, é fenomenal. É fenomenal. E eu que faço isto, a Tânia também faz, mas eu às vezes ainda me custa acreditar como é que isto é possível. Mas é espetacular. Eu costumo muitas vezes dizer que as crianças são seres humanos incompreendidos, não é? Porque desde muito pequenos que as pessoas normalmente veem as crianças como difíceis. Ou porque não conseguem estar quietos no café, ou porque começam a fugir, ou porque não são pacientes. E isto faz com que as pessoas, com que os adultos vejam as crianças como seres difíceis de muitas vezes de gerir, não é? E isto vai tudo da cultura a que nós somos habituados. Lá está, porque temos que estar todos dentro de caixinha, temos que nos comportar sempre da mesma forma, temos que os nossos pais, os crianças têm que estar calados. Eu às vezes penso como é que é difícil, e isto sem qualquer crítica a nada, nem a nenhum sistema de ensino, aquilo que eu estou aqui a fazer é dar a minha opinião. Claro. E faz-me confusão como é que crianças com 5 anos, não é? Porque há pais que inscrevem as crianças na escola com 5 anos, como é que é possível querer que uma criança de 5 anos esteja sentada numa secretária, numa mesa, a ouvir uma pessoa a falar e sem estar a tocar, por exemplo, sem estar a mexer, sem estar a explorar. Porque para mim a sensibilidade, há uma importância brutal de nós conseguirmos fazer as crianças tocarem, conhecerem a sua própria sensibilidade, conhecerem os objetos com que convivem, conhecerem a textura dos alimentos. E essa é outra coisa, porque é que não deixam no início, quando as crianças começam a comer, porque é que não deixamos as crianças mexerem na comida, não é? Conhecerem a textura. Do sentir. O sentir. É tão importante o sentir. E nós convivemos e ensinamos as nossas crianças a não sentir. Repara, a não sentir. Lá, mais uma vez, o hemisfério direito começa a ficar atrofiado e o esquerdo começa a ter supremacia. E nós temos dois hemisférios exatamente para eles funcionarem em conjunto. Não é para um funcionar melhor que o outro. E por isso eu acho que isto vai um bocadinho da forma como nós vemos as crianças, mas também um trabalho dos adultos no sentido de inverter esta tendência e começar a olhar para as crianças de outra forma. E isto é simples de fazer, às vezes temos que pensar fora da caixa, lá está. Sabes, e dá-nos alguma responsabilidade e algum trabalho de assumirmos essa postura e tentarmos deixar esta pequena semente de mudança. Eu recordo-me, olha, fizeste-me lembrar, eu quando tirei o curso para dar aulas de Karaté a crianças, eu dava aulas de Karaté das crianças dos 4 aos 8 anos. Ainda dei assim uns bons anos. E quando fui fazer a formação, das primeiras coisas que eles me disseram, e estamos a falar que era para dar aula de Karaté, que as pessoas têm aquela ideia que, não é, que o Karaté é super rígido. E a primeira coisa que eles me disseram foi: vocês vão lidar com crianças e lembrem-se que as crianças não são mini adultos. E isto é bom para sempre. Que as crianças
não são mini adultos, ou seja, nós hoje temos crianças, lidamos com crianças e queremos que elas se comportem como mini adultos, não é? Exatamente, exatamente. E enfiado em apartamentos todo dia, não é? E depois vão para dentro de uma sala e claro, isso condiciona. Ainda mais em caixas, não é? Caixa É isso física. mesmo. Eu acho que se este direto servir para nós fazermos os adultos olharem para as crianças de outra forma, se for possível, no final deste direto, as pessoas conseguirem olhar para as crianças e deixarem-nas ser, em vez de estar, não é? Porque nós queremos sempre que as crianças estejam quietos, estejam não sei o quê, isto faz assim, não deixamos as crianças ser. E nós temos que deixar as crianças ser, a começar pelo sentir, que é isso que estamos aqui a dizer, não é? Tão importante o sentir, porque repara, as crianças no útero materno, e não é por acaso que este direto está a ser realizado quase no 13 de maio, repara, em que a energia do sagrado feminino está muito acesa nos nossos pensamentos, não é? A criança no útero materno não tem mais nenhum sentido, ou melhor, não tem o sentido da visão, não é? O sentido que tem é o sentir. Pronto, a criança só sente dentro do útero materno. E, portanto, o sentir nunca pode ser separado nem de crianças nem de adultos, porque todos nós já fomos crianças, mas das crianças principalmente. E se no final deste direto as pessoas começarem a olhar para as crianças de outra forma e se as deixarem ser mais vezes, respeitando os seus desejos, respeitando os seus gostos, respeitando o seu sentir, que muitas vezes é difícil os adultos respeitarem o sentir das crianças. Repara, eu tenho sempre por princípio, e digo isto muitas vezes, as crianças vivem sempre no momento presente. Pois. Nós vamos com elas pela mão a pensar em milhares de coisas, o que é que temos que fazer, o que é que fizemos ontem, o que é que vamos fazer amanhã, o que é que vamos fazer a seguir, e o que é que eu ainda tenho que fazer, e despacha. A criança não. A criança vai, às vezes estamos a falar para ela, dizemos, mas eu estou a falar para ele parece que nem está a ouvir, parece que está... Não, a criança está a analisar. Porque a criança vive o momento. Está a olhar, está a explorar, está a ver o que é que se passa à volta. Nós é que não. E isto, se calhar, vamos parar e pensar que muitas vezes também temos que estar no presente e não no passado ou no futuro. Porque isto, em termos de personalidade, implica muita coisa, não vivermos o momento presente. E as crianças estão sempre no momento presente e mais, captam muito facilmente tudo o que se passa à sua volta. E, portanto, não me venham dizer, ele não ouve. Ouve. Ouve tudo e capta tudo. E reparem, nós só com uma coisa muito simples. A linguagem, por exemplo. As crianças começam a falar muito cedo. Não é? 1 ano e pouco começam a falar. Foi preciso alguma vez nós sentarmos ao lado das crianças a ensiná-las a falar? A ensinar-lhe gramática e os tempos verbais? Não. Se for um adulto para aprender uma língua diferente da sua, já tem que andar a fazer cursos e tal e não consegue. As crianças com 1 ano de idade aprendem a falar sozinhas. Então ensinam que captam tudo. Claro. Não vamos subestimar as crianças, porque as crianças têm estas capacidades muito mais acesas do que os adultos. São puras, são muito capazes, conseguem fazer muitas coisas que nós nem imaginamos. Esta do ver com os olhos vendados é uma delas, não é? Mas são muitas outras coisas que conseguem fazer. Conseguem reconhecer rituais que temos em casa, conseguem identificar se nós estamos chateados ou não estamos, sei lá, coisas que ficamos surpreendidos, nós próprios às vezes ficamos surpreendidos. E depois tem muitas outras vantagens. Olha, por exemplo, não guardam rancor de ninguém. Perdão, sabem perdoar, sabem o valor do perdão, não é? Muitas vezes, se nós nos chateamos com eles ou ralhamos, ou daí um bocadinho, já nos estão a abraçar, ou se nós formos abraçá-los, eles já conseguem, esquecem logo a briga toda. Se nós os obrigarmos a sair do parque mais cedo, eles ficam chateados naquela altura, mas depois já passou. E, portanto, o rancor, as crianças conseguem perdoar, conseguem amar, sei lá.
conseguem estabelecer melhor as prioridades que às vezes os adultos. Exatamente. São autênticas, não mentem. As crianças não mentem, não é? E isso às vezes não é muito agradável para quem ouve, mas é verdade, não é? Eles não mentem. Isto faz-me pensar muitas vezes, sabes, Tânia? Faz-me pensar muitas vezes porque o mundo em que vivemos é um mundo em que vivemos a correr. É? E nós, nas nossas aulas, falamos nisto muitas vezes. Nós vivemos um mundo a correr que não é bom para nós, para a nossa saúde, mas para as crianças também não. Porque as crianças, nós a obrigarmos as crianças a viver a correr no nosso ritmo e não no ritmo delas, faz com que estejamos a fazer com que eles andem em contracorrente. E nós que falamos tanto de energia e de sintonia, nós para conseguirmos estar sintonizados com a energia universal, e não há outra forma de ser saudável se não estivermos sintonizados com a energia universal e se não deixarmos a energia fluir no seu ciclo e no seu ritmo, estamos a adoecer as crianças. Se fizermos com que eles andem em contracorrente. E isto é preciso as pessoas pensarem, não é? E o que eu noto também é, sabes, estamos a adoecer crianças que depois, por consequência, adoecem ainda mais os adultos. E o processo inverso também é verdade. E eu senti isso na pele quando fizeste as sessões com as crianças, eu notei elas a transformarem a mim também. Exatamente. Muito. Que é quando nós conseguimos realmente fazer com que a criança acredite nas suas capacidades, na sua intuição, na sua capacidade de ser, melhora a sua aprendizagem, quando elas próprias ficam fogo, eu sou mesmo especial, sabes? Que eu acho que nós todos devíamos sentir isso. E que é uma coisa que desaparece depois em adulto. E a criança deve sentir sempre que é especial. E eles voltam a acreditar que são especiais. Exatamente. Faz bem para cá, não é? Eu própria comecei a acreditar mais que era especial. É fantástico. Porque depois, consequência, depois os adultos à volta, os pais, os irmãos, mesmo, por exemplo, as crianças que não fazem as sessões, quando têm irmãos, os irmãos também que andam a fazer as sessões também. É muito... É espetacular. Nós temos que nos fixar numa coisa importante, que é as crianças são indivíduos independentes dos adultos, não é? E têm um caminho, e são únicos, têm um caminho próprio e o papel do adulto não é, e muitas vezes nós tentamos sempre encaminhar para o lado que nós queremos, mas o papel do adulto é respeitar, observar, obviamente com determinados limites, como é óbvio, não é? Mas respeitar e apoiar a criança através do nosso exemplo, principalmente, não é? Exemplo, e nós temos que ir moldando o caminho da criança, ir apoiando a criança no seu caminho, ir apoiando e explorando aquilo que é o seu verdadeiro potencial, não é? E não fazer das crianças os adultos que nós não conseguimos ser. Pois é. Quantas vezes acontece isto? Quantas vezes acontece? Eu ainda estava a ver aí um vídeo na semana passada de um senhor que queria ter sido médico e não foi porque os pais tinham uma empresa grande e ele teve que ir para trabalhar para a empresa e depois aos 50 anos foi tirar o curso de medicina. Exatamente por isto. E isto, o que é que aconteceu durante este tempo todo em que esta pessoa, em que esta criança não conseguiu realizar o seu sonho? Andou em contracorrente. É como se andasse a marcar passo, não é? Andou a marcar passo. Fazer número. Fazer número, exatamente. Então, se nós conseguirmos reconhecer na criança, e só conseguimos reconhecer isto se observarmos e estivermos com a criança, se observarmos qual é que é o seu verdadeiro potencial, e se apostarmos neste verdadeiro potencial, nós conseguimos fazer adultos muito mais felizes, muito mais realizados, muito mais capazes de tomar conta da nossa casa, não é? Da nossa terra, do nosso planeta.
Isto Ok. é... Desculpa. Diz, Ou diz, diz, diz. deixa-me pegar aí, porque isto faz-me lembrar uma coisa, e eu até expliquei isso há uns meses a uma adolescente e ela conseguiu perceber. O que me parece, e é que hoje, imagina como se fosse uma águia e um peixe, ok? E então hoje o que é exigido socialmente, né, às crianças é que elas sejam águias e peixes ao mesmo tempo. Portanto, as que são águias vão estar focadas que não conseguem nadar e vão estar infelizes, e as que são peixes vão estar sempre focadas no céu e que não conseguem voar. E hoje é isto que eu tenho vivido. Exatamente. Ou seja, nem conseguimos que as águias sejam boas voadoras porque estão focadas na água, nem que o peixe nade bem porque está focado no céu. Então estamos perdidos. Em vez de fomentarmos e pegando naquilo que estavas a dizer, que é totalmente de encontro a isto, que é, de acordo com isto, que é fazer com que as águias voem e voem melhor e voem mais alto e que se sintam especiais por serem águias e que o nada melhor cada vez mais e que olhe para o céu, sim senhor, olha, o céu é espetacular, está tudo bem. Estão lá águias, boa, a voarem bem. Para aquilo que é preciso, mas eu estou aqui e vou fazer aqui o meu papel, não é? Exatamente. O que me parece é que se está a criar tudo mediano, sabes? Porque mais ou menos. É o mais ou menos. Tu tentas ser aquilo que não és, aquilo nem é carne nem é peixe, como se costuma dizer. Mas não, sabes que Chico Xavier dizia que não pode haver pessoas mais ou menos. E é verdade. Nós estamos a criar pessoas mais ou menos, não é? E se nós pensarmos que, sabes que eu fiz algumas formações Montessori e sou apaixonada pelo sistema Montessori porque vai muito de encontro àquilo que eu acredito que é bom para as crianças. E eles fazem sempre esta analogia que é, as crianças, vamos imaginar que são um vaso com uma flor. Então o que nós vamos fazer é, pomos as sementinhas na terra e vamos regando, vamos pondo ao sol, mas vamos deixar a flor crescer. Ou seja, nós não vamos à flor e puxamos-la para cima para ela crescer mais, como nós queremos que às vezes aconteça isto, e também não vamos cortá-la até abaixo para ela não crescer. Não, nós vamos deixá-la crescer. Se ela não se estiver a adaptar num determinado sítio, nós vamos lá e mudamos o vaso para o outro lado. E as crianças são exatamente isto. São vasos de flores. E nós somos os jardineiros. Temos que aparar os gumes, os picos, quando é necessário, que são os limites que nós impomos às crianças, mas não podemos crescer por elas, nem podemos impedir que elas sigam o seu curso. E que elas cresçam saudáveis e felizes. As plantas, eu comecei a ler um livro agora que se chama Fitoconsciência, que é espetacular, estou apaixonada já pelo livro. Chama-se Fitoconsciência, que é uma coisa que está a ser muito estudada agora e eu estou a ficar apaixonada por isto. Mas tem muito a ver com esta questão da energia da planta. E nós temos que respeitar essa energia, porque se a planta não estiver bem no sítio, ela começa a murchar, começa a ficar com as folhas amarelas. E nós, se não a tirarmos de lá, ela vai morrer. Não é? Então, temos que pensar que os nossos filhos são estas plantinhas, as sementinhas nós somos nós que as semeamos, não é? Mas depois temos que deixar a coisa seguir o seu curso. E só assim é que eles conseguem ficar neste ritmo, nesta fluidez energética que é tão importante. Mesmo. Olha, fazes-me lembrar por causa da planta. Por exemplo, acontece-me com o cato que eu tenho aqui. Então eu viro o cato, eu vou virando sempre o cato. Porquê? Porque ele vai entretanto, porque ele está à procura do sol, não é? Então eu, controladora, não é? Quero que ele cresça direitinho, não é? Entretanto, olho para o cato e está tudo torto. Está assim, porque eu hoje viro o vaso para ali, amanhã vi para ali, e é isso que acontece. Olha, deixa-me só dizer aqui, temos tido aqui alguns comentários, alguns foi passando porque nós íamos na conversa, mas tenho aqui a Marília, que se eu não estou em erro até é psicóloga e lida com crianças, e ela diz: boa noite, o nosso sistema educativo não está preparado para as crianças que não sejam mais ou menos. É isso mesmo que eu concordo, Marília. E depois, como não está preparado, eu tive uma amiga minha que me disse que nós no ensino, como é que é, ver se eu consigo dizer, temos métodos do século XVIII
com professores do século XIX, com crianças do século... Não, desculpa, temos métodos do século XIX com professores do século XX, com crianças do século XXI. Ou seja, estamos a entender as crianças 2 séculos atrás. Que não têm a mesma coisa, não faz sentido. Por isso é que as crianças estão, as escolas, o ensino está preparado para que seja naqueles moldes. E dá muito trabalho, não é? Sim, dá trabalho. E acredito que não seja fácil implementar mudanças radicais. Mas, de facto, acho que isso era necessário nesta perspectiva de deixarmos a criança também, e falamos de criança, mas podemos falar de adolescentes, mas hoje estamos mais a falar de crianças, não é? Mas deixar a criança também tomar o seu papel. A criança não tem papel, não é? A criança é apenas uma peça neste puzzle gigante que é o sistema educativo, ou pronto, o sistema que seja. E a criança também tem esta responsabilidade, porque apesar de tudo, e principalmente, mesmo, olha, em relação às famílias, por exemplo, a criança gosta de assumir o seu papel na família. Gosta de colaborar. Verdade. Não é? E muitas vezes isso não acontece. Porque estamos sempre à pressa. Estamos sempre à pressa. Não, deixa estar, não sei o quê. Mas a criança gosta de assumir este papel. A criança, imaginem, nós estarmos a falar com uma amiga e a nossa amiga estar a dizer que está chateada por alguma razão e nós viramos as costas e irmos embora. E agora não tenho tempo, desculpa lá. Não é? Mas não, quando é criança nós não pensamos na amiga adulta. Pensamos, não, isto agora não pode ser. Ou então nem sequer respondemos, ou está calada, ou não digas nada. Se a criança está muitas vezes as crianças estão a chorar. É birra, é desagradável, é verdade. Mas muitas vezes essa birra é uma chamada de atenção. E tem uma mensagem das crianças dizerem que está uma coisa que não está bem. E o que é que nós fazemos? Está calado. Se não levas uma palmada, não é? Principalmente quando é nos supermercados e assim. Mas... Olha, eu quando dava as aulas de karaté aos miúdos, havia sempre aqueles reguilas, não é? Na altura nós entretanto dávamos como reguilas. E então, a primeira coisa, a primeira abordagem que eu tive, porque ele depois estabilizava-me a turma toda, não é? Então a primeira abordagem, eu fiz aquilo que eu aprendi toda a vida, não é? Lá está, comportamento de espelho. Então eu castiguei a criança e no exercício preferido dela não a deixei fazer o exercício. Claro que isto é uma bola de neve, não é? Porque era assim que reagiam comigo, então foi assim que eu fiz. A primeira vez que tentei fazer, não é? Fiz como sabia. Claro que obviamente que não resultou. Depois lembrei-me há algumas dicas que tinha aprendido durante o curso da formação para dar aulas às crianças. E uma das dicas que eles disseram era quase que antes da aula, chegar ao pé dele, compor assim o kimono, ajeitar o kimono todo direitinho, sabes? E depois, durante a aula, como se parecesse uma coisa que não tínhamos ajeitado, e uau, mas ele hoje tem aqui o kimono, está aqui que é um espetáculo. Olha, anda para a frente, vem aqui dar um exemplo. Olha, tu esquece a mudança, ele passava de ser... Ele queria chamar a atenção porque os adultos não o ouviam, não é? E era a forma que ele tinha de expressar. Quando então ele foi escutado e foi tomado como exemplo, sentiu-se especial, não é? Aí o comportamento dele mudou, integrava toda a gente que vinha nova, ele explicava tudo, foi tipo exemplar. E achei... Mas isto transborda para muitas coisas. Olha, estava aqui também a Marina a dizer que o sistema de ensino é um cemitério de talentos. E depois a Marília, na sequência da nossa conversa, também diz que dá mais, e é verdade, dá mais trabalho. Dá muito trabalho agora, supostamente, mudar o sistema, não é? Mas dá mais trabalho depois, no futuro, de cuidar dos adultos mais tarde. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito mesmo nisso. Aliás, nós educarmos, isto passa pelo sistema de ensino, mas eu acho que é transversal e passa pelas famílias também. É isso. Não é só o sistema de ensino. O sistema de ensino está lá para ensinar as crianças, mas os pais educam. Não é? Os pais não são os melhores amigos.
Os pais têm que educar os seus filhos, tal e qual como podemos ser amigos, claro, obviamente, e devemos sê-lo, mas temos que educar, não é? E nós, isto é transversal, porque muitas vezes as crianças não têm o exemplo em casa. E isto é complicado, porque não podemos querer que as crianças sejam diferentes do que aquilo que os pais são. Não é? É terrível, ele é terrível. Mas se nós pensarmos que o que está à nossa volta é o espelho daquilo que vai dentro de nós, não é? Faz-nos pensar que se calhar temos que mudar alguma coisa para depois conseguir gerir e mudar aquilo que está à nossa volta. E tu repara, depois há muita. Esta questão que tu estavas a falar agora desse menino, que quando começou a ser valorizado e ouvido, mudou as coisas. É uma questão que eu às vezes é controversa para mim, porque eu às vezes começo a pensar se muitas vezes o facto de nós estarmos a valorizar, não é valorizar, a dizer que ele está a fazer bem, se depois não torna um vício na compensação. Pois, mas eu, por exemplo, eu dei aquele impulso primeiro, mas depois a partir daí foi ele que fez o caminho. Exatamente. Nunca mais lhe ajeitei o kimono, percebes? Ou seja, exatamente. Podes mostrar um bocadinho o caminho, pegando neste exemplo, não é? Podes mostrar um bocadinho o caminho, mas depois ele tem que assumir a sua verdade, não é? Exatamente. Porque podia ter a verdade dele, não é? Ele podia nem optar por isso. Mas isso estava a dizer, vou buscar só isso que estavas a dizer, do espelho em casa. Porque, e tu sabes bem, tão bem como eu, que às vezes ai, meu filho é inseguro, meu filho é ansioso, e depois nós olhamos para os pais e os pais são inseguros, não se sentem especiais, são ansiosos, não têm amor próprio. Eu há bocado ia dizer uma coisa que entretanto me esqueci, que era educar os filhos para a competitividade. Ser o melhor, não é preciso ser sempre o melhor, não é? Nem é preciso ser o melhor a todo o custo. E as pessoas estão sempre a querer o melhor cá fora. Então tem que ser o melhor na escola, tem que ser o melhor, tem que ser... Olha, às vezes eu tinha amigas minhas que os filhos andavam com o meu no infantário e que se orgulhavam porque as crianças com 5 anos já sabiam escrever o nome, ou já sabiam as letras, e eu dizia muitas vezes dizia-lhes muitas vezes, o meu sabe subir às árvores. Que era isso que eu queria. Eu queria que ele soubesse subir às árvores, não queria que ele soubesse letras. Tinha tempo, tem tempo, não é? Tem tempo. E isto vai muito, porque tem que ser os melhores, porque tem que entrar para a escola logo muito cedo, porque é tudo fora, exterior, exterior. E dentro? Aquela questão de estarmos sempre a perguntar, diz lá quanto é que são 2 mais 2, e faz qual é esta letra, e lê lá o que está ali escrito, não é? E isto faz com que as crianças, quando não são capazes de o fazer, se estão viciados na compensação, inventam, o que não é bom, neste caso concreto, não é? Porque estão a enganar-se a si próprios, se não, ficam frustrados. Então, esta coisa mais vale nós só perguntarmos aos nossos filhos pequenininhos, perguntarmos uma coisa quando sabemos que a resposta vai ser certa. Não inventar, porque às vezes queremos que as crianças façam gracinhas quando estamos num grupo de amigos, não é? Diz lá agora qual é o não sei o quê. E a criança com aquela atenção, às vezes até se esquece, o que é que vai fazer? Vai ficar frustrada, não é? E começamos a educar as crianças para isto, para esta competitividade, e tu tens que ser o melhor. Olha quantas vezes fazendo, olha ali aquele menino a fazer tudo bem. Isto é terrível para as crianças. Porque se calhar aquela criança está a fazer tudo bem aquilo, mas esta criança está a fazer melhor outras coisas. Não é? Eu acho que as pessoas já fazem isto um bocadinho de forma inconsciente. E é isto que tem que mudar. É isso. Porque, tal e qual como eu a primeira vez reagi com aquela criança, inconscientemente a fazer aquilo que me foi incutido, não é? A metê-lo de castigo, não é? Exatamente.
é isso, o nosso primeiro instinto vai ser reagir, não vai ser agir, vai ser reagir, Isso não é? mesmo, isso mesmo. Nós temos todas estas crenças e todos estes comportamentos já enraizados e vamos transmitir isso às crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, outra coisa que eu acho que é importante em relação às crianças é, e isto na Montessori trabalha-se muito também, é nós descermos ao nível da criança para falar com elas. Para falar com ela. Ou colocarmos aquilo que é importante a criança mexer e tocar ao nível da criança. Preparar a casa para a criança. Não é pôr tudo numa prateleira acima para a criança não mexer. Não é? Porque o que é que seria de nós se na nossa casa tivéssemos tudo em prateleiras lá em cima e não conseguíssemos lá chegar? Descer ao nível da criança, falar com ela olhos nos olhos, colocar, ou deixar, por exemplo, a questão da refeição. Colocar a criança dentro daquelas cadeiras, com um cinto, com um tabuleiro aqui encostado ao... Eu também fiz isto ao meu, porque não sabia, era ignorante nessa altura. Mas colocar as crianças, depois fez-se-me luz e comprei-lhe uma mesa pequenina, daquelas mesas pequenininhas. Mas colocar as crianças nessas cadeiras, apertadas com o cinto, com o tabuleiro aqui, e querer que as crianças fiquem lá durante a refeição toda, é tortura, é uma tortura. Não é? Como é que nós podemos querer equiparar uma criança de 1 ano ou 1 ano e tal a adultos de 30 anos? Não pode. Não pode. Tem que ter uma mesa pequenina ao lado. É tão fácil. Uma mesa pequenina ao lado e não podemos querer que a criança fique durante o tempo todo que nós estamos a tomar a refeição, fique quieta a olhar para nós. Não estou a dizer com isto que a criança não deve participar da refeição. Deve participar, claro. Mas se for preciso, nós sentamos na cadeira ao lado dela. Não é? Ou então envolvemos-la na conversa. Mas a criança não precisa estar presa numa cadeira durante a refeição toda. Sei lá, isto é o que eu acho, mas e são coisas simples de fazer, estás a perceber? Não é uma coisa que seja difícil. Se calhar dá mais trabalho, sei lá, não sei. O resumo é olhar para elas como crianças e não como meninos. Deixá-las ser crianças. Deixá-las ser crianças. E se calhar permitirmos a nós próprios que sejamos crianças também, às vezes. As crianças não morrem dentro de nós. Muitas vezes a nossa vida é que faz com que ela se apague. Mas o sítio onde eu mais senti isto foi quando fui à Disneyland. Eu entrei na Disneyland e transformei-me completamente. Porque tu ali deixas de ter limites do razoável, não é? Certo. A não ser que já estejas tão formatado e dentro de uma camisa de forças tão forte que não estás a aproveitar nada. Ali das duas, ou és criança ou não aproveitas. E se tu reparares a alegria das crianças quando veem que os pais também alinham em determinadas brincadeiras. Eu já estive na Disneyland com a minha mãe, tem 70 e tal anos, e os miúdos levaram a avó à montanha-russa e deliraram com isto. Pronto, a minha mãe, é verdade que alinha mais com eles do que eu até. Mas, sim. Mas quer dizer, quem é que metia na cabeça que uma pessoa com 70 e tal anos ia meter numa montanha-russa com as crianças e obviamente que eles adoraram, não é? Claro. Porquê? Porque as crianças não morrem dentro de nós. Não é? Nós somos eternamente crianças. Deixemos as crianças ser crianças e alimentemos a nossa própria criança também. Porque se alimentarmos esta criança, conseguimos compreender as crianças muito melhor. E conseguiríamos fazer adultos muito mais felizes, muito mais realizados e muito mais capazes. Muitos com valores humanos. Estamos-nos a esquecer um bocadinho dos valores humanos. E alimentar o amor no coração das crianças é a chave para termos adultos melhores. Eu aí quase que até dizia, sabes, não tanto o alimentar o amor no coração delas, mas se nós simplesmente já não apagássemos, sabes? Às vezes, ok, alimentar, ok, sim, cool, mas assim, já não que não, pelo menos não estrovos. É isso mesmo.
Não apagues. É isso mesmo, ó, Tânia. Isso, esta questão de nós falarmos do amar, até nisto, até pela palavra amor, ai, o amor, que é isso do amor? Agora estão aqui a falar de amor. Não falar de amor alimenta as pessoas, não é? Então, simplesmente temos que assumir o amor que temos pelos nossos filhos. E temos que assumir que esse amor vive dentro de nós e vive dentro dos nossos filhos. E que estamos eternamente ligados neste amor que depois se vai ligar a todos os outros seres, humanos ou não. Isto faz parte tudo desta rede maravilhosa que é o universo, o planeta, e nós, enquanto não nos consciencializarmos que somos todos parte da mesma coisa, vai ser difícil. E por isso eu acho que a transformação planetária vai ajudar as pessoas a compreender isto. Sem dúvida. Sabes, eu sou sempre a eterna sonhadora e eu acho que isto vai sempre melhorar e acho que sim. Aliás, o facto de eu querer trabalhar com crianças, de eu tirar essa formação, é porque realmente eu acredito neste mundo, eu acredito na humanidade. Porque senão eu simplesmente cruzava os braços e ficava a assistir, porque já não é para mim, já não vai ser para mim. Exatamente. A que existe neste mundo já não vai ser para mim, porque a minha vai levar alguma coisa, mas não tanto. Agora, é mesmo porque eu acredito mesmo nas pessoas e acredito mesmo no amor. E é daí que vem a minha contribuição. Eu tento, não é? E só olhar como tento, não é? Isto faz com que as pessoas também comecem a pensar. Se as pessoas começarem a pensar de outra forma, começarem a pensar em si, olhar para si próprias, reconhecer, autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Não, e permitir que as crianças também se autoconheçam. Se conheçam a si, se sintam o seu corpo, conheçam o seu corpo, reconheçam os sinais de tristeza, da felicidade, do amor. Falar às crianças de amor. Lhes dizer que isto é uma coisa que existe. Que nos alimenta, que nos liga a todos uns aos outros. Respeitar o próximo. Ser tolerante. E não estou a falar, depois falam assim tolerância hoje, que tem que se permitir tudo. Não é nada disso. Isso chama-se anarquia. E a anarquia é perigosa, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Temos de ser tolerantes. Tolerantes é respeitar o lugar do outro e o espaço do outro. Não é? Não é como há igualdade e equidade. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Igualdade é tratar tudo igual e isso pode trazer injustiças. A equidade é tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. E a igualdade pode tratar a águia, como eu estava a dizer há um bocadinho, e o peixe de forma igual. Exatamente. Então o que nós queremos é equidade. É equidade. É tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Consciência. O Andrew está aqui a dizer awareness e é verdade. Consciência de si. Consciência de si, sem dúvida. Autoconhecimento. E por isso isto vai muito de encontrar aquilo que estávamos a dizer, que é hoje em dia, como a informação surge tão rapidamente e de forma tão massificada, as crianças não pensam. Então, somos crianças e adultos, ou até os adultos, somos tão bombardeados com esta coisa, temos de ser todos iguais, temos de ser todos iguais, temos de ser todos iguais, estamos no extremo. E temos de ser tolerância e tudo no extremo. É no extremo, sabes o que é que eu não? O extremo não é o extremo, por onde tem que ser. Nós temos que ter equilíbrio. Mas Catarina, nós queremos tanto colocar-se nesse extremo que afinal vai dar tudo ao mesmo, porque estamos a colocar tudo dentro de caixas, se reparaste. Não é? É isso, estamos todos dentro de caixinhas. É isso que nós não queremos que aconteça com as crianças, não é? Muito à frente e muito liberais e tratar todos iguais, não é? Mas depois, ao fim e ao cabo, acabamos por tratar a meter tudo dentro de caixas, não é? E acabamos por dar o mesmo que se calhar nos séculos passados achávamos que não fazia sentido. Nós queremos formatar, não é? Queremos formatar. E as consciências não conseguem ser formatadas, elas têm que ser livres.
As consciências têm que ser livres. O espírito tem que ser livre. Tu não consegues prender um espírito. E, portanto, não vale a pena porque o espírito só é espírito verdadeiro se for livre, conseguir voar. Se pode estar durante um tempo, pode estar retido, tal e qual como nós ficamos, alguns de nós fica retido no ano da escola, mas tu não andas para trás, não é? Então é exatamente a mesma coisa. Nós podemos ficar retidos e só estamos a marcar passo, mais nada, como eu estava a dizer há bocado. Exatamente. Mas não tem forma, porque quando tu retomares a tua liberdade de consciência, não é? Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, sei lá o que for, tu vais continuar a caminhar. As crianças é exatamente igual. Nós até podemos estar a coartá-las na sua vontade, no seu pensamento, podemos estar a querer formatá-las, colocá-las dentro de uma caixa, mas vai haver uma altura em que a caixa se vai abrir. Então isto é um caminho sem volta, não vale a pena tentar formatar pessoas, cabeças, nada. Isto é um caminho sem volta. E o planeta já existia antes de nós cá chegarmos. E vai continuar a existir depois de nós irmos embora. Então não vale a pena estarmos com esta noção egóica de que nós mandamos nisto tudo. Porque não mandamos nada. Apenas estamos aqui a habitar durante um tempo para depois seguir caminho. E a responsabilidade é nossa de fazer as crianças compreenderem isto também. A única coisa que podíamos mandar, e é a primeira coisa que nós abdicamos, é do nosso eu interior, ou seja, é dos nossos pensamentos e da nossa verdade. E essa é a única coisa que nós conseguimos mandar, ou seja, seguir a minha vontade, seguir o meu coração, seguir a minha verdade, e é a primeira que nós abdicamos. Isto faz-nos... Exatamente. Então eu acho que educarmos as crianças para os valores humanos, não é? Fazendo-as compreender ao seu ritmo, no seu tempo. Tudo tem um tempo no universo. E ainda há pouco, hoje à tarde, eu falava com uma paciente minha e estava-lhe a explicar exatamente isto. Tudo tem um tempo. O processo de cura tem um tempo. Por muito que custe, nós temos que dar tempo ao corpo, temos que o respeitar. Muitas vezes não o compreendemos, não é o nosso tempo. Mas é o tempo dele. Tal e qual como as crianças. Muitas vezes não é o nosso tempo, mas é o tempo daquela criança. E nós, quando assumimos a maternidade, ou quando assumimos o de ser cuidadores de alguém, de uma criança, nós temos que compreender isto. Temos que respeitar isto. Não é? E temos que ter tempo para educar aquele ser. E essa educação passa por nos colocarmos ao nível dele, aceitar a sua forma de ser, o seu potencial interior e ajudá-lo a crescer. Educando para os valores da tolerância, como eu lhe digo, tolerância não no sentido de que temos que permitir tudo, não. Respeitar o outro, o lugar do outro, o espaço do outro, e aqui é o nosso. Isto é ser tolerante. Compreender, aceitar que os outros têm opiniões diferentes das nossas. Porque senão corremos o risco de queremos tanto ser tolerantes que estamos a ficar intolerantes em relação àqueles que não o são. Não é? E aí acrescento outra coisa, Catarina, que é uma coisa às vezes que faz... deixa-me só responder aqui ao André. Sim, André, aceitam-se perguntas. que é outra coisa, que é o exemplo que às vezes os adultos dão é nós temos que aceitar a maneira do outro ver diferente, mas também temos que aceitar o facto de nós não estarmos sempre certos, porque a Tânia, mesmo a Tânia de ontem, e então eu tenho o direito de pensar diferente, porque de alguma forma no meu pensamento evoluiu. E às vezes o que se passa há coisas que eu faço hoje que me fazem sentido. Eu estou a dar um exemplo, não é? Sim, claro. Fazem sentido. E está tudo bem, não é? O conhecimento que eu tinha foi assim que eu geri ou que manifestei relativamente àquela criança. Depois desperto, como tu estavas a dizer, não é? Mas continuo a fazer igual, porque depois tenho medo de perder a razão. E isso aí, para mim, é que está o grande problema. Porquê? Porque, como tu disseste muito bem, as crianças fazem comportamento de espelho, não é? Ou seja, elas fazem tal e qual como aprenderam. Claro. Nós, não é?
E isso vai criar crianças que têm sempre razão, nunca questionam não é? Aquilo que lhes ensinaram. E não sabem lidar com uma ideia diferente das dela. Sim, Com o erro, não sabem lidar com o erro. Exatamente porque acham que têm sempre razão. acham sempre que têm razão, lá está. E foram ensinados que depois se mudarem de opinião, não é? Se evoluírem de alguma forma. Que isto é diferente de nós irmos, ou seja, tu hoje dizes uma coisa, eu vou pela tua opinião, depois o outro fulano diz uma outra coisa, Claro. não é? Aí é o que se costuma dizer vir a casacas, não é? Exatamente. Ter aquela opinião naquele momento, depois de alguma forma ou investiguei mais ou evolui e tomo outra opinião. E é isso que também temos que mesmo ensinar às crianças que os adultos não têm sempre razão. Ainda disse uma conversa profunda com uma sobrinha minha, mesmo a explicar-lhe isto, porque ela gosta muito de saber a minha opinião sobre as coisas e assim, então aquilo às vezes são verdadeiras aulas. E eu estava a partilhar a minha opinião, mas estava-lhe sempre a dizer, olha, eu hoje estou-te a dizer isto assim, porque é a minha opinião hoje. Amanhã ela pode mudar, mas de qualquer das formas eu quero que tu tenhas a tua opinião. Tu vais pegar nisto, vais pensar e vais pensar se faz sentido para ti. Depois é giro as verdades, traz outras, é muito giro. Isso, deixar ou ensinar as crianças a pensar é fundamental. Eu falo outra vez na Maria Montessori, que eu sou fã da Maria Montessori. Pronto. A Maria Montessori dizia, nós temos que ensinar ensinando. É curioso, porque era ensinar pelo exemplo, não é? Dando o exemplo. É isso mesmo. E acho que isto é importante porque muitas vezes nós não habituamos as crianças a pensar, porque já compram tudo feito, não é? Chave na mão. Olha, tens que pensar assim, isto faz assim. Não deixamos as crianças exercitarem o cérebro e, fisiologicamente, o cérebro precisa de ser exercitado, não é? Sob pena dele começar a ficar obsoleto, não é? Com muito lixo acumulado. Então, é necessário que isto aconteça. Não é dar tudo à criança e por isso é importante fazer as crianças explorar, deixar as crianças explorarem, conhecerem, reconhecerem, tocarem nas coisas, o cheiro, o sabor. E nós não é só tudo visão, Assim. não é? É assim, computador, sim, tal. E é quase como se estivéssemos a tirar às crianças o espírito da coisa. E o espírito na sua verdadeira acessão. Os computadores não têm espírito, não é? As pessoas têm. As pessoas são espíritos. Os computadores não são. E, portanto, nenhum computador pode substituir um abraço, ou o olhar, ou o toque, não é? E isto é, às vezes, conseguir equilibrar os prós e os contras e os pesos e as medidas não é fácil. E a questão dos telemóveis com as crianças hoje, o que é que muitos pais fazem com as crianças pequeninas? Dão-lhe o telemóvel para ela estar entretida. E isso pode ser contraproducente, não é? Porque está a impedir a criança de conhecer, reconhecer, tocar nas coisas que conhece. Isso é... Não é? A criança deixa de experienciar. E começa a criar uma ilusão acerca da realidade, porque só vê as coisas a duas dimensões, não é? Uma imagem a duas dimensões, e começa a criar uma realidade que não existe. E isso também é difícil depois de gerir. E por isso é importante ir com a criança para a rua, apanhar flores, mexer na terra, andar descalça, ir às árvores e colher o fruto, ir tirar os ovos às galinhas para as crianças não pensarem que os ovos vêm dos pacotes do hipermercado, não é? E o leite vem dentro dos pacotes de leite, não, porque as crianças não devem beber leite. Ups! Mas isso aí seria outra questão. Vamos um dia fazer um direto sobre a alimentação das crianças. Mestre, sim, boa. Sim, podemos fazer um direto sobre a alimentação das crianças, seria muito útil. Mas sim, né, hoje o que eu queria mesmo era que os pais e os adultos, em geral, olhassem para as crianças de outra forma.
não como pequenos adultos, não como pequenos robôs, não é? Mas que os deixassem ser, Sim. que os deixassem pensar, habituassem a criança a pensar, não lhe dessem tudo feito. Porque isso faz com que, quando nós não pensamos e somos habituados a não pensar, ficamos mais vulneráveis às influências. É isso. E isso é perigoso para quem gere os países, não é? É perigoso. E não a desculpa, a razão daquela razão de que não, eu já não estou para isto, eu vou, mas não, todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade, cada um à nossa maneira. E portanto temos que assumir essa responsabilidade, seja como for. Como educadores, como pais, como vizinhos, como familiares, o que seja, como professores, e os professores aqui têm um papel importantíssimo a desempenhar, e felizmente há muitos professores que tentam levar as crianças já para uma outra abordagem, que não apenas aquela de estar sentado a ouvir, e ter que decorar aquilo tudo como, tal e qual como é dito. Felizmente sim. E por isso eu acredito, sou como tu, Tânia, eu acredito na humanidade. E Sim. acredito na bondade humana. É por isso que nós somos diferentes. Que a raça humana é diferente das outras. E, portanto, eu acredito que dentro de nós, no nosso ADN, estão gravados todos estes princípios fundamentais que fazem com que a bondade, o amor, consigam superar todas as dificuldades e todos os sentimentos de baixa vibração. Porque todos eles são sentimentos apenas em vibrações um bocadinho diferentes. E então o nosso papel é também elevar a vibração das crianças. E às vezes não pensamos nisso. Eu acho que isto é tudo um puxa-puxa, não é? Exatamente. Então fazer uma meditação com elas, fazer uma oração com elas, cantar uma canção, ler uma história. Não é uma história assustadora. Não é a história do papão. Mas é uma história que acabe bem, não é? Uma história feliz, que acabe bem. E que conte episódios da vida real que acabam bem, para as crianças não acharem que só nos filmes é que isso acontece. Não, a nossa vida também pode ser boa, também pode ser feliz. Como o Papa João Paulo II dizia, o céu e o inferno são estados de alma. Olha, boa. E por isso nós podemos estar, como ele dizia também, como podemos estar no inferno amando e podemos estar no amor odiando. Então mudemos o nosso estado de alma para o amor, para o céu e não para o inferno, não é? E que ensinemos os nossos filhos a fazê-lo também. Porque se ensinarmos os nossos filhos a orar, isto agora dava um pano para mangas, não podemos estar aqui tanto tempo, mas ensinar os nossos filhos a orar, e isto vai à conversa da religião. O que é a religião? Religião vem da palavra religar. Religare, em latim. Vem da palavra religar. E isso, religar-nos à fonte da existência. E chama-lhe Deus, chama-lhe natureza, chama-lhe o que tu quiseres, não interessa. Chama-lhe princípio, o que for. Mas religar, dar esta perspectiva da religião, ter uma religião não é mau, é bom. Desde que ela seja boa, não é? Mas nesta perspectiva que eu estou a dizer. Religar-nos à fonte da vida. E a religião é isto. É aquela coisa depois da religião, as religiões que os homens construíram é apenas uma coisa só para disfarçar. Porque o grande objetivo é... Em vez de ser para ligar, não é? Exatamente, pronto. Não é nada disso, não é esta religião que eu estou a falar. Estou a falar desta, em que nós, dentro de nós, encontramos este fio condutor que nos liga à fonte da vida. E ensinar os nossos filhos a fazer isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer para que eles consigam crescer e proteger-se também. E eu que trabalho com a energia, com a quântica,
e trabalho com energia, não é? Falo disto com conhecimento de causa. Temos que nos proteger, energeticamente falando, das tais energias de baixa vibração. Porque sob pena de podermos adoecer, podemos ter desequilíbrios, quer emocionais, quer físicos, e por isso ensinar os nossos filhos a fazer isto também é fundamental. Como? Exemplo, exemplo, exemplo. É isso. Então, não temos que ter vergonha por dizermos que oramos, não é? E não é a rezar de boca, é de coração. Aprender a orar do coração. Falar com o coração. É muito importante. Muito Sabes que importante. os adultos confundem dar o exemplo, as ações com as palavras. Ou seja, como é que eu te vou explicar? Ou seja, isto não dá para... É politicamente correto. Diz só da boca para fora, mas não está a sentir nada. Eu digo que é para ele fazer assim, não é? Mas eu faço ao contrário, faço de outra forma. Dei o exemplo, eu disse como é que ele devia de fazer. Mas depois eu disse-lhe para ele virar para a direita, mas eu acordei para a esquerda. Exatamente, exatamente. Exemplo, não é? Não é? E isso, as crianças são muito sensíveis nisso. Quando os pais dizem, por exemplo, para não comerem açúcar e para não comerem essas coisas, por exemplo, e que depois, quando eles se vão deitar, os pais vão comer isso, e eles sentem isso, eles sabem, as crianças sentem tudo isso. E isto Eles é um exemplo. sempre atentos, muito sensíveis às energias também. Isso. E falar em sensíveis, a mim aconteceu uma coisa interessantíssima, assim que eu comecei a fazer este trabalho com as crianças e estas sessões, aconteceram coisas engraçadas do tipo, por exemplo, este verão, estar no mar, à beira-mar, a molhar os pés, crianças que eu não conheço lá nenhum, vêm, fazem um sorriso, dão uma mãozinha, dão um abraço. Exatamente. Algumas vezes ao início ficava assim meio atrapalhada, a pensar o que é que os pais vão pensar, eu não os conheço. Sabes, é mente adulta. Isso acontece, até já comentámos isso. Foi às crianças a quem nós fazemos estas sessões, estas crianças ficam com uma ligação a nós espetacular. E por acaso está aí uma amiga minha que eu já a vi aí hoje, a quem eu fiz as sessões ao filho dela, um beijinho muito grande. E ele disse à mãe quando é que me vinha ver. Tinha saudades minhas. E depois outra miudinha pequenina a quem eu também fiz, também fizemos as sessões com ela, e pediu à mãe outro dia para vir ao meu consultório para me ver, porque tinham saudades minhas. E, portanto, criamos este elo de ligação com as crianças. É quase como que se acendêssemos aqui uma luz dentro de nós que depois as crianças conseguem captar, não é? É isso. Vai sendo alimentado. Eu, por exemplo, eu fiz a duas gêmeas, que eu só em bebés, e depois, agora, com 7 anos, para lhes fazer as sessões. E elas eram muito tímidas e normalmente elas até nem interagem assim muito com as pessoas. Depois, a partir da primeira sessão, aquilo abre logo fantástico, não é? E hoje eu noto, cada vez que elas me veem, o brilho no olhar é diferente. Elas recebem-me como família, é uma coisa impressionante. Está aí a Vânia, que é a mãe do Salvador, que eu estava a falar exatamente do Salvador, Vânia. Um beijinho para ele. Estava exatamente a falar do Salvador, que pronto, isso aconteceu muito com o Salvador, que foi uma criança que me surpreendeu imenso durante as sessões e que me ensinou também muita coisa, mas foi uma das crianças que perguntou à mãe quando é que ia ver-me outra vez. E pronto, isso é muito bom, porque nos demonstra que vale a pena, e portanto, tudo isto vale a pena, quando as crianças reconhecem que conseguiram ficar pessoas melhores. E o lema da ICU é ensinar as crianças a serem o melhor de si próprias. E na verdade eu sinto que é isso que nós fazemos. Ajudamos as crianças a serem o melhor de si próprias e a descobrirem o seu potencial interior. E quando as crianças estão a fazer as sessões e tu começas a perceber que elas estão a conseguir fazer aquilo, pá, é fenomenal. É fenomenal. É como o meu coração quase transborda de alegria quando aquilo acontece. E aconteceu imenso, o Salvador foi uma dessas crianças que teve uma facilidade imensa e
não sei, olha, aquilo foi logo, à primeira vez, aquilo clique aconteceu, foi espetacular. E aprendi imenso com o Salvador, e com as outras crianças também, mas com o Salvador agora em concreto está aqui a Vânia a falar connosco. Aprendi imenso com ele. Sim, foi espetacular. Espetacular. Mesmo. Não é? É realmente, eu acho que realmente nós provocamos essa transformação, não é? Mas eu acho que quem acaba por se transformar mesmo muito somos nós. Somos nós, sem dúvida, sem dúvida. Eles acabaram por nos tirar, não é? Acho que. Olha, queria só dizer uma frase, que, na sequência destas conversas que tens estado aqui a dizer. Uma vez disseram-me, e eu concordo com isto, que é o melhor professor é aquele que depois, no fim de ensinar o que tem a ensinar, vamos dizer assim, já não é preciso. Exatamente. Para os pais também, não é? Ou seja, pais, professor, o melhor educador, não é? É aquele que depois, ou seja, imagina, em vez de dar o peixe, ensinas a pescar. Já não é lá, não é? Tem essa visão, não sei se concordas. Sim, sem dúvida, Vânia. Eu acho que nós, quando na verdade o professor ama a sua função, não é? E educa verdadeiramente, ou seja, se não formata, educa, ensina verdadeiramente, eu acho que ele vai fazer parte da vida das pessoas para sempre. Eu, em relação a alguns dos meus professores, eu senti isso. E a verdade é essa, quando eu comecei a saber fazer as coisas que eles me estavam a ensinar, e atenção que eu não estou só a falar de professores da escola, professores da vida, não é? Exato. A verdade é que eles ficaram mais apagados na minha vida, mas ficaram cá sempre. E há uma altura em que eu preciso de confirmar certas coisas com eles, de falar algumas coisas com eles, no sentido até de os ouvir, de ouvir uma palavra mais madura do que eu, mais sensata do que do meu pensamento. E por isso eu digo, se um professor ensinar, amando ensinar, isso vai ficar para sempre na nossa vida, dos alunos e destas crianças também. E a prova, mais uma vez, as crianças não mentem, e tens aí a prova, é que as crianças ficam para sempre ligadas a nós. E eu acho que me aconteceu-me isto também com o trabalho que eu fiz no final do curso de naturopatia, não, de medicina chinesa, foi o do Qigong com as crianças. Eu fiz um trabalho com umas crianças no infantário, a fazer Qigong com elas. E criou-se, foi muito giro e foi... Eu já estou a imaginar Qigong e compensador. Muito, mesmo, foi espetacular. Eu fiz durante um ano com elas. Uma vez por semana ia lá, uma ou duas vezes por semana, já não me lembro. Ia ao colégio fazer o Qigong com elas. As crianças, criou-se uma ligação entre mim e as crianças, que foi uma coisa do outro mundo. Do outro mundo, mesmo. Eles, entretanto, saíram do infantário, e a minha cunhada que trabalha nesse infantário, as crianças, a tia disse-me, olha, há uma menina que tinha perguntado, perguntou da professora do Qigong, e diz que às vezes, quando chateia com os amigos, ainda faz como a professora do Qigong disse. Foi muito giro. Mas isto para te dizer exatamente isto, que eu acho que nós ficamos sempre na vida das pessoas. Também acho. Quando fazemos as coisas com amor. Seja o que for. O amor tem esta cola que nos liga e que nos mantém ligados uns aos outros. É porque é o dar sem esperar de receber, não é? E isso acho que é amor. O amor liberta, lá está, por isso é que as pessoas se soltam e conseguem fazer o seu caminho. O amor liberta, não é? É libertador. Mas pronto, estava por direto, falámos só de amor. Não falar para muitos direto a falar de amor. Não sei se alguém ainda quer dizer mais alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Olha, a Carolina está a dizer que no Algarve conhece uma escola que é numa horta e os miúdos passam o dia na horta e em tendas e adoram fazê-lo. Foi criada por pais, olha que giro, que procuravam uma educação diferente da convencional. Lá está.
Exatamente. Causa e efeito. É Exato. isso, André. É a lei da causa e efeito, é infalível, implacável. Implacável. E por isso é que eu estou a dizer que eu acredito na bondade humana. Porque todos aqueles que não têm bondade no coração, ou que ainda não eles têm, não a descobriram ainda, ou estão a utilizá-la da forma errada, não é? Vão ter o retorno. Portanto, a lei do retorno é implacável. E eu acredito que isso vai acontecer e por isso tudo aquilo que nós conseguirmos transmitir para fora de nós, de bondade, entre ajuda, de colaboração, nós temos que mudar o chip da competitividade para a colaboração. Não há outra forma de ultrapassar, de transcender estas mudanças planetárias. Então, se nós fizermos isso, aquilo que vamos conseguir materializar é bondade e é entre ajuda e colaboração. Cada um ao seu ritmo, não é? Olhem, só para vos deixar um desafio. Eu faço parte de um grupo de terapeutas quânticos, portugueses e espanhóis, e onde se partilham muitas ideias e é um grupo muito, muito ativo e que aprendemos muitas coisas, pronto, onde fazemos formação mensal. Um dos desafios que um dos elementos do grupo deixou ontem no grupo foi um desafio muito engraçado, que foi uma terapeuta quântica, claro, que deixou um desafio que foi, de cada vez que nós bebermos água, termos o seguinte pensamento: o planeta está em paz, eu estou em paz. Imaginem, isto de acordo com a física quântica, não é? E naquilo que nós fazemos com a terapia quântica, é criar uma onda de frequência vibratória de paz. E ela diz, imaginem os milhões de pessoas, cada vez que beberem água, pensarem o planeta está em paz, eu estou em paz. Se cada um de nós pensar isto, nós vamos fazer materializar esta paz fora de nós. E isto vai ajudar o planeta a evoluir e vai ajudar o planeta a pacificar-se. Então eu deixo aqui este desafio a todos, que de cada vez que beberem água, todas as vezes que beberem água durante o dia, pensarem o planeta está em paz, eu estou em paz. E vamos tentar construir um mundo melhor, também para as nossas crianças, não é? Porque, na verdade, não é? A única coisa que nós conseguimos é o que está dentro de nós. A mudança começa em nós. Exatamente. Acho que é muito... É a única, Tânia, é a única. Todas as outras, fora de nós, são efêmeras. Sempre. É, por isso, o suminho. O suminho. O chá. Isso. Pode ser qualquer coisa, Carolina. Pode ser qualquer coisa. Cada vez que bebemos, não é? Acho que porque isso é contagiante. Até nisto que estávamos a dizer com as crianças, quando eu comecei a trabalhar com elas começaram a mudar. Eu própria comecei a mudar, não é? Porque é isso. Nós contagiamos-nos uns aos outros. Se ficar mais calma, a pessoa ao meu lado vai ficar mais calma. Isso mesmo. E isso acontece, quando eu estava a dizer há bocadinho que os pais também têm esta responsabilidade de melhorar a frequência vibratória da sua própria casa e, obviamente, do seu filho, é exatamente isso. Não podemos crer que numa casa onde há uma frequência vibratória alterada ou contracorrente, que as crianças sejam calmas, não é? É impossível. Então, os pais têm esta responsabilidade maior. Às tantas já são os filhos e já são os filhos a ensinar-lhes, e isto vem muito na sequência de que nós temos que começar a trabalhar com as crianças, porque as crianças são os melhores educadores dos pais. Não é? Então eu acho tão importante nós investirmos no trabalho com as crianças. Eu adoro mesmo fazer isto e por isso tudo o que eu possa fazer para os valorizar, para os educar e para os ajudar a caminhar na descoberta do seu próprio potencial, da sua verdadeira essência, eu não deixarei de fazer. É uma coisa que me dá mesmo muito gosto de fazer. É, porque na verdade nós adultos pensamos que nós é que os ensinamos e que nós... Mas não, eles vieram foi para nos ensinar a nós. É verdade. As crianças escolheram os pais e os pais aceitaram as crianças, não é? Ainda antes de reencarnarem. Eles ensinarem qualquer coisa de forma a evoluírem, não é?
Por isso é que há muitos pais que às vezes os filhos lhes tocam ali em certas feridas, não é? Fica ali. Mas pronto, isto também já era tema para o. Já era para. Isto também já era um tema para outro direto. O programa não aguenta logo com esta potência, pronto, demora, temos que tentar 3 vezes fazer o live, mas está tudo bem. Tudo tem um tempo, não é o que eu digo, tudo tem um tempo. O número 3 é isto que eu digo, o número 3 tem este poder. Para terminar, e acho que aqui a nível de comentários acho que li tudo, para terminar, assim, fazendo um suminho disto, qual é que seria a tua mensagem? Se pudesses, sabes aqueles aviões voadores que trazem lá uma mensagem? Encostinha. Olha, sabias lá? sei lá, Tânia, aquilo que eu posso dizer às pessoas é que tentem respeitar as crianças, neste caso, pronto. Tentem respeitá-los e o respeito que aqui estou a referir-me é ao respeito de os deixarem ser. E esta eu acho que era a frase que eu queria deixar, é deixem as crianças ser. Não queiram, deixam de ser quem eles são. Deixem que eles descubram a sua essência. Não queiram que eles estejam. Deixem-nos ser. E isso passa por tudo aquilo que nós estávamos aqui a dizer. Pelo respeito, pela atenção, pelo descermos ao seu nível para os compreender. Deixemos-los descobrir quem eles são verdadeiramente. Deixemos-los descobrir o seu verdadeiro potencial. Deixemos que a energia flua dentro deles, como dentro de nós. Não criamos entraves a que isto aconteça. Assim conseguiremos ter um mundo muito mais feliz, muito mais equitativo e muito mais saudável. Acho que sim. Aproveito também para lembrar os adultos aqui presentes que todos nós temos uma criança dentro de nós. Portanto, esta mensagem que tu disseste agora para as crianças, não é? É para deixar... nós próprios. Também serve de espelho, não é? Serve de volta para nós deixarmos a nossa criança ser. Exatamente. Acho que isso é fundamental. Vamos mudar a forma como vemos as crianças. É isso mesmo. Pronto, tenham gostado. Olha, eu quero agradecer-te, Tânia, pelo convite mais uma vez. Gostei muito de estar aqui. E, portanto, eu acho que, estás a ver, eu acho que vamos ficar para sempre ligados uns aos outros. É verdade. E por isso, olha, quando quiseres é só dizer. Não, olha, é assim, agora abrimos aqui uma porta para isto, vamos deixar fluir. Isso mesmo, deixa fluir. Crianças, olha, é deixar. Olha, quando eu estou gira, tenho um adulto dentro de mim. Muito bem. Bem, um abracinho a todos. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. Vamos repetir. Só se for andar aí. A alimentação das crianças é um bom desafio. Eu acho que sim. Deixa-me aqui a dica. Ok. Então vá. Olha, beijinhos, obrigada. Obrigada, queridos. Beijinhos a todos. Obrigada.